Então, pessoal, 18 horas e 59 minutos, horário de Brasília, em homenagem ao padre Bruno Jorge Ramos, que começava tudo pontualmente, meu professor também, doutor Gilberto. Estamos aí iniciando, então, essa live, que nós vamos falar de direito e vamos falar também aí dos reflexos dessa pandemia de Covid. Aqui quem vos fala é André Fonseca, é lógico, vocês estão aqui comigo, e também tem o ilustre doutor Gilberto Lima. Gilberto, contigo. Como nossos colegas, como eu fiz referência aí, pessoas que estão nessa estrada há 30 anos aproximadamente e que vemos essas mudanças no direito e na justiça. Eu que comecei as minhas atividades na época do plano Collor, naquele confisco que teve, e nós juntos nos debruçamos, e a história da justiça mostrou que liberdade, né, naquele momento turbulento. Mas hoje vivemos coisas jamais imagináveis para qualquer pessoa dessa nossa geração. E eu quero falar contigo sobre a medida provisória 935 e 936 e, consequentemente, aquela DIN 6363, na qual nós debatemos muito. Como é que vai prevalecer o contrato de trabalho? Eu vou te afirmar numa pergunta de um cliente. Hoje, é muito triste, é muito emocionante quando as pessoas têm aquela aflição de saber como é que vai ser o dia de amanhã. Perdeu o seu emprego. Ao mesmo tempo, o empreendedor, nós estamos falando do empresário médio, do pequeno, ele não sabe o que fazer. Ele tem muito medo de pegar e fazer a rescisão ou reduzir esse salário e, posteriormente, ter uma trabalhista. Sabemos que a liminar que veio do ministro, do relator, foi no sentido de a intervenção do sindicato. Só que o sindicato, antes da pandemia, dizia o seguinte: pensamento que prevalece para a liberdade de contratação, para fomentar os empregos. O sindicato não pode intervir. Então, hoje, eu tenho a seguinte afirmação e queria compartilhar contigo, ver a tua opinião. Vivemos a teoria da imprevisão, o fato imprevisto, extraordinário. E, nesse momento, sim, deve preponderar a liberdade, o princípio da liberdade, para que, com essa liberdade, nós podemos fomentar mais trabalho e aí a igualdade consiga prevalecer. Uma igualdade social que se imagina desde o início dos tempos. Portanto, hoje, sim, pelo evento catastrófico, os contratos estão relativizados, a hipossuficiência está sendo afastada temporariamente e vai prevalecer o pacto da sunt servanda. Mas isso eu repito, em momentos de pandemia que se estima de 90 ou no máximo 120 dias. Qual é a tua opinião? Vamos lá, então. Aí o assunto é muito vasto. Eu, aí com a minha experiência, aí podemos dizer assim, alguma experiência já na área de direito do trabalho, direito processual do trabalho. As medidas provisórias editadas pelo presidente da República, elas foram já sofreram uma análise prévia do STF. Tanto a hipótese de suspensão do contrato de trabalho e também da hipótese de redução da jornada de trabalho passa aí por uma análise da necessidade ou não da intervenção e da autorização do sindicato. Esta semana, o STF, então, decidiu que as medidas provisórias elas vão se manter na forma com que foram editadas, como fundamento que é um momento de calamidade pública. A suspensão existe a possibilidade dessa no prazo de 2 meses, enquanto que a redução da jornada de trabalho existe a possibilidade desta redução dentro do prazo de 3 meses. Pelo mesmo prazo que houver a suspensão do contrato de trabalho, pelo mesmo prazo que houver a redução da jornada de trabalho, o empregado vai ter uma estabilidade proporcional ao mesmo tempo. Essa semana eu estava conversando com uma advogada e ela me falou, olha, na empresa do meu esposo, eles fizeram uma redução da jornada de trabalho no percentual de 30%. E aí vem um grande problema, Gilberto.
A lei existe para ser cumprida na forma com que for cumprida. É óbvio que nós vamos fazer uma análise depois se essa norma é constitucional ou inconstitucional. Mas, com esse relato dessa advogada, que na empresa do esposo dela houve uma redução de jornada de 30%, nós temos um problema. A medida provisória relata a possibilidade de redução no percentual de 25%, de 50% e de 70%. Qualquer percentual que não seja um destes três, somente com a intervenção do sindicato. E eu tenho certeza absoluta, eu conheço a empresa, que essa redução de 30% foi uma faculdade do empregador que fez não atendendo à ordem da medida provisória. A partir do momento que houve esse descumprimento, está tudo errado. Esse está tudo errado, isso pode ser tranquilamente revisado judicialmente e provavelmente aquele que não cumpriu a determinação legal como que tem que ser cumprida, vai ter que pagar o prejuízo. Por esse motivo, desse momento de dúvidas, de indefinições, nada mais interessante do que conversar conosco. E esse bate-papo que nós estamos iniciando aqui, às 18h59, tem a finalidade de apenas dar uma luz e trazer uma luz. Mas nós não vamos definir nada. Definir é dar fim. Nós não vamos dar fim, porque estamos iniciando esta conversa. E aí, Gilberto, tu falaste muito bem da teoria da imprevisão, que tem um reflexo imediato nos contratos de âmbito civil, nos contratos comerciais. Como que fica isso? Saindo da seara trabalhista e indo para a seara civil. Então, quando eu fiquei muito atento, e aí eu vou responder esse questionamento, mas falando de uma ferramenta de hermenêutica que está se debatendo muito, chamada interpretação autêntica. O que é a interpretação autêntica? Quando a pessoa que dita a lei, ela mesma interpreta. Então, nós tivemos medidas provisórias. E, na dúvida, se chamou o Supremo imediatamente. Nós debatendo, olha como é interessante isso, nós vislumbramos que não há dúvida da inconstitucionalidade de reduzir o salário. E o ministro já havia dito assim, se você vai reduzir, pelo menos nós temos que ter a intervenção do sindicato para proteger o chamado hipossuficiente. E não o hipossuficiente naquela questão apenas econômica, mas de conhecimento. Né? E, ao mesmo tempo, aí você vem com um detalhe. Qual é o detalhe? Há hipóteses legais na lei. Agora, o pessoal está lendo? Com esses argumentos, eu vou migrar para a parte civil e para a parte tributária também. Imagina os conflitos que as pessoas vivenciam. O pessoal está assustado, está com medo. Mas o medo, num primeiro momento, é de uma doença na qual não se sabe qual é o que vai vir para o futuro. Mas todos nós sabemos, e já havia antes desta pandemia, que nosso país vive uma crise. Eu sempre tenho um costume, professor, de dizer o seguinte, não me interessa entender o que é a justiça, mas sim as circunstâncias. E as circunstâncias dizem dois parâmetros interessantes. Os bens da vida são escassos. E a sociedade é muito individual e egoísta. Por exemplo, questões dos contratos. É sabido que os fatos notórios não precisam ser provados. Todo mundo está sabendo que é necessária uma flexibilização. E foi dito, se você vê assim na mídia, é dito que tem que haver uma suspensão. Mas as pessoas continuam nos procurando de uma forma até debochada e questionando. A lei diz que isso, mas ninguém está respeitando. Porque é uma maciça cobrança dos chamados call centers. Outra situação, vamos pensar o seguinte, o Brasil hoje tem 200 milhões ou pouco mais de habitantes. Qual é o percentual de pobreza? Veja bem, tu tem uma regra que alguns estados estão dizendo, se você sair para a rua, eu vou lhe multar, eu vou lhe prender.
Como é que você relativiza, como é que você analisa isso? Daquela pessoa que mora numa favela e que, se não sair para vender o seu sanduíche na praia, vai morrer de fome. Ou aquele camarada que precisa pagar a luz. Ele não é preciso pagar a luz. O que eu vou falar agora já acontecia no passado, o número de incêndios está aumentando. Porque às vezes corta a luz e as pessoas usam o álcool gel e usam a vela e queimam suas casas. Então, são situações respondendo. A parte tributária é interessante. As empresas médias, elas recolhem pelo chamado simples, que, de certa forma, ele tem uma forma simplificada no recolhimento. Né? E olha como é a contradição do sistema. As medidas provisórias disseram bem assim. Né? Está suspenso a nível federal a cobrança. Só que o simples tem impostos municipais e estaduais. O que o Estado diz? E o município? Não, suspenso para ti, mas para mim não. Por isso que a gente vê essa guerra dos Estados-membros com a União. E olha como é interessante. O porquê que está suspenso? Porque o orçamento da União ele foi possibilitado ser o chamado orçamento de guerra. Ou seja, se gasta mais do que se orçou. Se é isso, tem que ser simplificado. Então, todos esses questionamentos, como a gente começou o debate, a questão da trabalhista, aparentemente essa hermenêutica autêntica que já interpretou a regra para trazer uma segurança em nome da liberdade de fomentar os empregos, porque ela traz dúvidas. A questão da energia elétrica. A energia elétrica, lá no Código do Consumidor, diz que ela é vital e ela não pode ser interrompida. Mas está sendo. A questão como eu falei, da parte tributária. Tributária também. A questão da parte tributária, um governo diz uma coisa, o outro diz outra. A questão dos bancos. É humilhante. É muito humilhante as pessoas te ligarem e dizer assim, cara, o banco não para de me ligar. Eu fico rezando para ouvir a minha mãe, meu pai, meu tio que está sozinho. Eu ligo ao call center porque não tem. Então, essas situações, como tu bem falaste, elas precisam de uma intervenção. E aí eu volto para ti o questionamento. Diante de tudo, são chamados direitos sociais. Esses direitos que é o chamado, que vem, eu poderia assim dizer, não é os direitos de segunda geração, talvez terceira geração, aqueles direitos pontuais como o direito do idoso, o direito do consumidor, o direito do contribuinte de não ser expropriado de seus bens, o direito do trabalhador. Aí eu te devolvo esse questionamento, como é que tu estás vendo agora, em situações pontuais, quando a questão da energia elétrica, da água, a questão de direitos mais fundamentais que a gente vê sido polido. Eu não tenho falado das grandes empresas, porque as grandes empresas têm seus departamentos jurídicos e a gente consegue ver que esses aí estão acionando muito bem, mas são bem amparados. Te devolvo a pergunta. Direitos sociais, uma questão mais ampla. Vamos lá. Eu sempre utilizo e fundamento muitas minhas pretensões com base no princípio sócio-ideológico do nosso texto constitucional. A Carta Republicana de 88, no seu artigo 1º, não é o artigo 2º, é o artigo 1º, no seu inciso 3, ela fala que todo cidadão tem que ter uma vida digna. E aí, daqui, nós vamos fazer um apanhado enorme. Tá? Então, inúmeros escritórios, até já temos liminares, tutelas de urgência concedidas, dizendo que serviços essenciais, como energia elétrica, bem como telefonia e bem como também água, não pode ser cortado neste período. Eles estão não só impossibilitando o corte por estas empresas, estão também prorrogando o pagamento de tais valores até findo este período de calamidade pública. Calamidade pública é essa decretada de forma federal, de forma municipal, de forma estadual. Então, é algo notório, é algo inquestionável. Vamos fazer um outro apanhado. Se é uma questão de dignidade pública, de manter a energia elétrica, manter a água,
manter a minha telefonia, a minha internet. Nesse período, nesse período possível fazer uma redução do pagamento do salário? É possível fazer uma suspensão do contrato que automaticamente vai me trazer uma redução de salário? Se tu me reduzir o meu salário de uma forma proporcional ou suspender o meu contrato que vai me trazer uma redução, o efeito cascata vai vir. Eu não vou ter condições financeiras de pagar nem a energia elétrica, nem a água e também não vou ter condições de pagar o telefone ou a internet. E aí tem uma outra questão. Vimos hoje que eles estão fazendo o quê? Eles estão reduzindo os juros bancários, abrir um leque de financiamentos a todas as pessoas. É óbvio, se tu não tem condição de pagar, é bem provável que tu vais aderir ao financiamento. Será, Gilberto, com todas essas reduções, essas facilitações de crédito, eu não estou empurrando o problema para o futuro? Eu estou tirando a água do meu bote que está afundando aqui, mas ao mesmo tempo estou colocando mais água no outro bote mais adiante? O que tu acha disso? Então, eu vou ampliar esse raciocínio. Isso me assusta muito. Me assusta muito, sabe por quê? Porque tem o chamado empréstimo consignado. Isso é humilhante. Por quê? Porque a realidade hoje que se vivencia no nosso país é que as pessoas, os invisíveis, chamados autônomos, aqueles que trabalhavam nos espetáculos, vendendo pipoca nas esquinas, aqueles microempresários, esses que viviam da circulação das pessoas, eles se grudaram em quem? Ou nos aposentados, ou nos funcionários públicos. E esses funcionários públicos e aposentados, para ter o chamado crédito consignado, é muito fácil. E aí, que nem tu falaste, nós estamos com o bote afundando e vai botar um esparadrapo, mas botar ali não vai conseguir curar, porque vai aumentar para mais isso aí. Eu entendo que é o efeito dominó. Se eu pudesse, e nós estamos fazendo isso, com algumas respostas processuais, era buscar algumas liminares para equacionar esse efeito dominó. Eu não posso pagar aqui, mas eu vou resistir. E vou cobrar na outra ponta. Porque essa conta vai vir. Em que sentido? O teu salário hoje, por sistema, por um aposentado, ele é fácil comprometer. Se você pegar, tanto é que hoje, nas mídias, a oferta de serviços de empréstimo consignado. E vai passar aquele limite de 30%. E é um contrassenso, porque a própria legislação ela diz que o salário ele é impenhorável, mas você pode oferecer ele. E você faz por quê? Por compaixão à sua família. Por compaixão aos invisíveis. Porque, com todo respeito, depender de R$600 ou Bolsa Família, sabe que... Aí eu gosto muito desses conflitos da liberdade e da igualdade. É que nem uma frase cristã, o que vale a pena? Dar o peixe ou ensinar a pescar? Neste pragmatismo tecnológico, nós vivemos essas condutas, esse comportamento que a sociedade está vivenciando de forma dinâmica. E aí eu te digo o seguinte, respondendo à tua pergunta, eu entendo que nós temos que enfrentar o efeito dominó. Nós temos que buscar soluções com articulações individuais que vão ser de massa e daqui a pouco vamos enfrentar. Eu te dou um exemplo que está acontecendo involuntariamente. Alguns preços de alguns produtos, commodities, estão baixando, combustível. Por quê? Porque as pessoas não estão circulando. Agora, tu imagina se as pessoas se mobilizassem, ou com ações populares, ou com demandas coletivas, ou com ações que nem essa de não consumir. Quanta revolução faríamos? Tu sabe, professor, que eu tenho visto muita gente sofrendo. E eu vou te relatar um caso, para me te passar o desafio agora.
Eu tenho professores que estão dando aula de casa e dizem assim: nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu acumulei funções. Eu trabalho, se eu trabalhasse antes 8 horas, hoje eu trabalho 14. E com essa questão social e política, eu acumulei atividades, tenho que arrumar casa, tenho que fazer comida, ou seja, estou à beira do estresse emocional. Pergunto, uma pessoa que trabalha 10 horas em casa produz, evidentemente, muito mais que produziria no seu trabalho. Tem hora extra? Ele tem direito a hora extras? Essa é a grande questão. Sim, doutor Gilberto. Essa é a grande questão aí que nós temos. A medida provisória, ela trouxe aí com uma das possibilidades em relação na mesma que traz a possibilidade de férias para os empregados, ela trouxe a possibilidade do teletrabalho. E o que nós estamos passando por um momento bem interessante, que findo esse momento de pandemia, calamidade pública, eu acredito que inúmeros profissionais não irão retornar ao seu ambiente de trabalho. Vão continuando a trabalhar na modalidade de teletrabalho. E o artigo 62 da CLT, da norma seletizada, diz que empregado que trabalha na possibilidade ou na modalidade de teletrabalho não tem direito à hora extra, uma vez que não existe a possibilidade de controle da jornada desse indivíduo. Se não há a possibilidade de controle da jornada, o empregado hoje, com base não na medida provisória, mas com base na CLT reformada, diz que não há direito à hora extra. E eu vejo aqui inúmeros advogados entrando aqui nesse bate-papo conosco, e eu ressalto que o papel do advogado vai ser fundamental para restabelecer um equilíbrio, não só nas relações de trabalho, não só nas relações de âmbito civil, não só nas relações tributárias, e também nós vamos ter um grande reflexo também no direito previdenciário. Não vai, e é lógico, está todo mundo preocupado, todo mundo angustiado, todo mundo revendo o seu papel social, o seu papel como empregado, seu papel como aquele que mantém o auxílio, Mas nós estamos aqui trabalhando um momento que vai ter um campo fértil daqui para frente. Você que é advogado, muitos que aqui estão entrando, advogam há menos tempo, outros há mais tempo, mas nós, advogados, nós vamos ter um campo. Churchill dizia, quando você estiver caminhando no inferno, nunca esqueça, continue caminhando, porque isso aqui vai passar. E daqui para frente nós vamos viver outros tempos. Nós vamos ter muito mais atendimentos de clientes na forma não presencial. Nós vamos ter que rever também até a forma de como ser advogado. O Rafael encaminha aqui, empresas estão demitindo sem pagamento das verbas rescisórias. Sim, estão demitindo. E aí eu dou uma dica para ti, Rafael. Eu falei antes, dignidade da pessoa, do cidadão. A súmula 104 do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região já diz o quê? É dano in re ipsa fazer a rescisão de um contrato de trabalho aonde não há o pagamento das parcelas rescisórias. É óbvio que as empresas estão empurrando também com a barriga. O que nós não podemos fazer é calar. Eu tive um processo meu que uma empresa não cumpriu um acordo entabulado antes da pandemia, não cumpriu neste momento de pandemia, e o juiz, ele retificou o acordo sem o consentimento das partes, sem a consulta das partes. Nós não podemos esquecer, acordo é uma sentença transitada em julgado.
Somente com uma ação rescisória tu pode mudar um acordo. E o juiz, ele não tem autonomia para isso. E nós temos que ter, então, a visão e a atuação não calada de atuarmos. Então, Rafael, é óbvio que nós vamos ter muitas demandas. Por esse motivo, o campo, teve um hospital aqui na minha região que demitiu ontem 150 pessoas, 135 pessoas. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que pedir essa reparação de dano extrapatrimonial, a multa do 467 pelas parcelas incontroversas, todas as multas cabíveis. Isso vai se tornar um passivo enorme. Só que quando você fizer a demanda judicial, tem que fazer o quê? Tem que fazer de tal forma que tu pensa, como eu vou transformar esta sentença numa sentença com eficácia jurídica? Não esqueçam, vocês podem arrolar em demandas processuais não somente as empresas, mas até sócios de fato que não constam como sócios no contrato social. Nós vamos ter que pensar nisso. Como transformar uma sentença numa eficácia. E o papel do advogado vai ser muito importante. E nós temos que passar essa informação não só ao cidadão, que hoje está trancado dentro das suas casas, que está sem emprego, está sem condições, mas também aos empresários. Eu fiz aqui uma ação para uma empresa para continuar trabalhando, sem ter um custo fixo. Mas nós temos que passar essa informação. Eu faço parte, e até vou repassar aqui para o doutor Gilberto, eu faço parte de um grupo de WhatsApp de empresas. A maior angústia delas é como pagar a sua conta. Como que nós, Gilberto, como que as empresas podem fazer para, nesse momento tão difícil, rever até as questões dos contratos bancários e as questões tributárias? Então, como é que eu vou responder já a tua pergunta, mas eu vou usar um aforismo. Tem se divulgado bastante, eu não sei de quem é a frase, não é da minha autoria, de que o empresário é o burro que puxa a carroça. É dele que vem a ideia do empreendedorismo. Tu estavas falando duas situações, quando tu falaste do acordo, eu tive uma situação de um empresário que me constituiu, e nós fizemos um acordo antes pandemia. E ele pagou na pandemia. Pagou errado e pagou uma parcela em atraso. O meu colega disse que queria o vencimento antecipado. O juiz negou. Para te ver como é interessante, cada caso é um caso diferente. O empresário hoje, e as pessoas não estão notando muito isso, ele está acuado e muito angustiado. Tem pessoas que sofrem. Elas não sabem como é que elas vão chamar os seus colaboradores para demitir. Por quê? Porque tem atividades com esse evento, elas vão desaparecer. Como é que você vai fazer? Se não houver uma aproximação. Eu estava ouvindo atentamente e refletindo em normas com interpretações com base em dois princípios que se usa muito nos tribunais, que é o chamado princípio da proporcionalidade e razoabilidade, que alguns falam em postulado. Eu vou tentar explicar na prática. Sabe perfeitamente que hoje, numa questão da pandemia, ninguém pode sair para cá, sair para a rua. Mas eu havia comentado uma outra oportunidade que nós temos estabilizadores constitucionais como desobediência civil e objeção de consciência. Dou exemplo, a lei é essa e fatos diferentes. Fato número 1. Uma senhora estava no hospital, levou seu marido, estava com a doença Covid, e ela estava sendo rastreada por telefone, como muitas pessoas são, todos nós, e ela foi para uma festa. Essa pessoa cometeu um crime. Situação número 1. Mesma situação agora número 2. Cidadão que morava no Rio de Janeiro, também, numa favela, sem comida em casa, saiu para vender os sanduíches que ele vende.
esse cometeu um crime ou ele estava em uma excludente de antijuridicidade? Como é que a proporcionalidade vê isso? Ela tenta aglutinar os direitos. O cidadão, aquele pobre, ou ele morre de fome ou morre da doença. A outra pessoa que estava lá, ela foi para um lazer. Vê como é interessante o fato, nós temos a legislação, né, e dois fatos que têm interpretação distinta. Mas por quê? Porque esses postulados, esses princípios, eles têm o propósito de equalizar o fato. Até porque, com todo respeito a quem pensa diferente, e eu tive uma colega que tem suas opiniões diferentes, a regra tem que ser interpretada. Como se diz, né, a lei é um texto. Quem normatiza esse texto são os operadores do direito, são os advogados. Para quem atua, no nosso caso, e a grande maioria que é advogado, de todos os personagens do processo, só tem eles que sabe bem o processo. É o advogado da parte. Talvez o da outra parte conheça tão bem, mas são esses que sabem, são esses que sofrem. Eu tenho uma colega, a doutora Graziella, e me chamou a atenção que ela é uma advogada muito atuante. Ela teve uma situação que ela teve que advogar pelo pai dela. O pai dela é um médico. Ela fez uma demanda na seguinte situação. Veja como é interessante. Ela pediu periculosidade porque o pai está atendendo no posto de saúde e é funcionário público e não recebe. Mas por que ele está sendo defendido? Ele tem 70 anos. Por quê? Porque tem uma filha que é uma brilhante advogada. Entendeu? Que tem uma forma de ver o direito como qualquer operador. Então, o que eu tenho notado é que essas ferramentas jurídicas nunca foram tão importantes agora para interpretar esses fatos. Porque nos casos que nós debatemos aqui agora de forma dinâmica, as pessoas têm que entender que quando passar esse evento catastrófico, não sei se vai ser assim. Há sempre uma discussão, um conflito entre os direitos de liberdade e os direitos de igualdade. Ou Manuel Kant, o grande filósofo, falava: a minha liberdade termina onde começa a tua. Ou para ter emprego tem que ter mais. O empresário pode demitir a qualquer momento. Será? Essa questão da insalubridade foi um exemplo, professor. Aí eu lhe devolvo a pergunta. Como é que nós combatemos esses casos chamados casos difíceis? É possível robotizar o direito, como está acontecendo pelo sistema processamento online? Qual é a sua opinião nesse sentido? Olha, e aí nós vamos ter que fazer uma outra live em relação a isso. Não sei se vocês sabem, né? Mas no STF já existe um sistema robótico de apreciação e leitura de processos. Então, faz 2 anos já que existe esse robô, que ele analisa processos e faz um julgamento. A grande questão, e até não é o robô que está julgando, alguém que faz o programa que vai julgar conforme o programa. O sistema robótico é um sistema burro, nada mais. Eu estava falando hoje, eu vou aproveitar, deixa também. Pessoal, o número de audiências virtuais para nós advogados vai aumentar muito. A CLT, desde a sua edição, ela não prevê 2 audiências. Ela prevê unicamente uma audiência. E alguns juízes já estão incorporando, no primeiro momento, só um momento solene de apresentação de contestação. Isso, se tiver interesse de fazer uma proposta de acordo, que faça essa proposta, e vai marcar somente, presencialmente, a segunda e última audiência. Então, cada vez mais, o número de audiências vai ser do sistema virtual. E eu digo mais ainda. O juizado especial cível, ele vai ser extremamente impactado.
Não vamos ter mais 2 audiências no GEC, eu acredito. Nós vamos ter apenas uma audiência. Né? Isso é lógico. Não, eu estou apenas cogitando. Outro dia eu estava conversando com o doutor Gilberto e lembrei uma aula da professora Cláudia Marques, a Cláudia Lima Marques, e ela falou que tem uma edição de uma alteração no Código de Defesa do Consumidor que prevê a recuperação judicial da pessoa física. Já está pronto o projeto, falta só ser aprovado. Isso vai ser um campo para nós advogados enorme. Quem, passado pandemia, quais são as pessoas que não vão querer sentar com o seu advogado e propor com os seus credores uma revisão de todas as suas dívidas? O projeto está pronto, falta ser só aprovado e acrescido ao Código de Defesa do Consumidor. Essa vai ser uma realidade nova. O doutor Gilberto, que trabalha muito com recuperação judicial de empresas, vai ter um outro campo interessante. Recuperação judicial da pessoa física. Onde, ao ingressar com a ação, tu vai fazer uma proposta de como saldar os teus débitos. E alguém postou aqui que vai ser cada vez mais importante a conversa, a tratativa, a mediação. Nós vamos passar por novos momentos do direito. E dentro desses momentos, nós temos que passar por uma mudança cultural. E o grande problema, infelizmente, é a minha análise, eu assino embaixo, que as pessoas estão com uma visão muito pequena do futuro. O horizonte é bipartido. Ou tu é A ou tu é B. Ou tu é do meu lado ou tu está contra o meu lado. Esse é o problema. Nós não podemos pensar assim. Alguém está postando aí alteração do CDC sobre superendividamento. É isso mesmo. São pequenas sementes que foram plantadas no passado e hoje estão se tornando em coisas efetivas. Alguém estava acompanhando e dizendo assim, nós não podemos pensar somente no empregado. É óbvio que não. Porque se tu matar o empresário, automaticamente tu está acabando com o emprego. Nós não queremos. Mas nós queremos o quê? Apenas, ou eu quero apenas, que a legislação seja cumprida e seja cumprida fundamentada em quê? Na Carta Cidadã. Quando Ulisses Guimarães, falecido, levantou o texto constitucional e disse, eis a Carta Cidadã, nós estamos passando por um momento de um novo momento democrático. E talvez, neste momento de pandemia, onde nós estamos reclusos nas nossas casas, nós temos que ver o que a gente pretende para o nosso amanhã. Para as nossas famílias, para os nossos filhos. Alguém manda uma questão aqui. Muitas empresas estão realizando o controle de jornada através de tarefas e afins. Gostaria muito de saber se em relação às horas extras. O artigo 62 o texto diz o quê, Rafael? Se existir a possibilidade de controle, tu fizer prova desse controle, tu tem sim direito a reivindicar as horas extras. Só que, e aí vem, mesmo no teletrabalho, se a empresa ficar... Eu vi um exemplo, eu vou encerrar aqui, já passo para o Gilberto, mas rapidamente eu vi um exemplo onde a empresa mandava um link para o empregado no teletrabalho para ele dar uma resposta hora em hora. Hora em hora ele tinha que ir lá e dar um clique. Se tu está provocando a presença junto ao computador, automaticamente está impondo que ele esteja preso à máquina. E assim essa empresa seria responsabilizada às horas extras. Caso contrário, não. Tu manda as atividades, o empregado faz e está cumprido. E aí, doutor Gilberto, eu quero que nós estamos indo para a reta final do nosso bate-papo. O senhor, como advogado, militante há 30 anos, eu admiro muito.
O que tu vê para nós advogados pro amanhã? Então, eu vou pegar assim, buscar um raciocínio usando o tempo. O tempo, né? O tempo é uma abstração que deve ser muito avaliado pelo cidadão. O advogado, como eu tinha mencionado antes, ele é o personagem mais importante no processo, porque é ele quem sabe o processo do seu cliente. Tanto que a própria acepção da palavra advogado, né, é interessante. De junto, advogado ser amigo. É o amigo que está junto. É o que conhece a lei. E o tempo, por que é interessante o tempo? No direito falimentar não existe mais falência de empresa. Existe a recuperação. E as pessoas precisam se recuperar. Até porque não existe o bem e o mal. Eu observei muito, fiquei muito assim, de certa forma, emocionado quando tu falas para evitarmos o maniqueísmo. Não interessa quem está do lado certo ou do lado errado. Lembrando Hans Kelsen, grande escritor, ele tem uma frase que ele diz assim: na vida existe ação e reação. Existe um fato. E nesse fato você vai reagir nesse fato. Então pensa comigo, uma organização que vendia produtos para esporte, um determinado esporte, acabou. Essa empresa acabou. Tem que pensar numa outra organização. E aí essa pessoa vai fazer o quê? Você vai falir, vai aniquilar com ela? Não, você tem que dar uma chance. E aí tem o prazo. E o prazo regular é 5 anos. Os maiores credores hoje de uma empresa e que estão fora do plano de recuperação é o fisco, né, trabalhista, né, e bancos. O resto, comerciantes. Os bancos, por quê? Porque os bancos, quando sabem que a empresa não está bem, pela pesquisa, eles, olha, eu te consigo um empréstimo se eu botar uma garantia real. O fisco, ele tem, não, você tem refis. O trabalhista, se a empresa quebrar ou não, vai grudar em quem? No sócio, na pessoa física. Aí eu pergunto, esse camarada não pode errar. Se nós lembrarmos na história que se dizia o seguinte, olha, se você errar, você vai virar um escravo. Ninguém ia pensar no dia a dia. Então, quando fala do papel do advogado, eu me lembro muito da recuperação extrajudicial, que é quando eu busco meus maiores credores e digo, olha, eu não estou conseguindo, eu tenho chance de me recuperar, mas eu preciso do apoio de todo mundo, inclusive dos advogados. Fato esse que nós estamos observando agora, com esse fenômeno apocalíptico. Lembra que quando nós éramos crianças e na igreja, lendo a Bíblia, tem as passagens, nós vivemos momentos de vacas gordas e momentos de vacas magras. Momentos de vacas gordas nós não podemos esquecer, vai passar. Momentos de vacas magras também. Deve preponderar a racionalidade e não a emoção, e não a raiva descontrolada. Então eu penso que os advogados, hoje o bom advogado é aquele que resolveu o conflito, e não aquele que tiver um resultado, de certa forma, para o seu cliente. Né? Terá que ser ponderado muito. E as ferramentas, como eu falei, a proporcionalidade, razoabilidade, e por sua vez, não é apenas uma dinâmica jurídica, é uma dinâmica moral. Por quê? Porque a moral é atrelada à justiça. A justiça é um conceito dinâmico, a justiça é um conceito moral. Professor, nós estamos finalizando e eu vou fazer algumas das minhas conclusões. Primeiro, contrato de trabalho, tá? Eu entendo que em época de pandemia, vai prevalecer aquele ajuste, com as suas ressalvas. A pessoa tem que ler os decretos e fazer esse detalhamento. Situações financeiras estão suspensas, sim. Por 90 ou até 120 dias, não pode cobrar. Como é que faz? Notifica. Entra em contato, registra, dizendo eu não posso pagar porque eu não trabalhei. Tem o efeito dominó. Questão da luz, a lei diz que tem que suspender, tem que saber se impor. As pessoas vão ter que se reinventar, vão precisar compartilhar informações. E, acima de tudo, comunicar, entrar, entender que o credor quer receber. Foi-se o tempo que o credor cria a destruição dos seus devedores. Para mim, são os arremates finais. Penso que essa ideia de tratar cada caso diferente
pelo princípio da proporcionalidade, é uma ferramenta jurídica que é muito útil, tem que saber ser utilizada. São as minhas palavras finais, reiterando o meu agradecimento e me sinto muito orgulhoso de estar na tua companhia virtual. Tem vários colegas meus, a doutora Andréia, o procurador da Fazenda, o Ricardo, que é marido dela, Graziella, a professora que eu conversei, vários colegas, meu filho, agradeço muito, estiveram conosco aí, minha prima, minha família, porque eu entendo o seguinte, nós temos que ter autoestima. Neste momento triste que estamos vivendo, nós temos que acreditar em nós, e eu acreditando em mim, eu acredito em ti. E acreditando em ti, acredito em todas as pessoas que se envolveram conosco e de forma direta e indireta promoveram esse trabalho que foi muito enriquecedor. Meus sinceros agradecimentos à tua parceria. Te passo os arremates finais. Ok, eu fico muito grato, Gilberto, as suas palavras, tu és um irmão, um amigo, e faço um arremate a todas as pessoas que estão aqui, pessoas que eu não vejo há algum tempo, mas passaram por aqui, deram um alô, eu sei que são muito amigos meus também. E aproveitando todas as pessoas que aqui estão conosco, nós advogados temos um papel fundamental. Tá? Não importa se é através de um processo ou através de uma tratativa de acordo extrajudicial. Ambos, a presença do advogado é fundamental, está lá no artigo 133 do texto constitucional. E eu finalizo dizendo, aproveitando, que nós devemos sonhar juntos. Como diz a velha música, sonho que se sonhar só é apenas um sonho. Se nós sonharmos juntos, nós estamos diante de uma realidade. Nós temos que buscar uma realidade melhor para todos nós. Nós temos que dar a mão para quem está do nosso lado e continuar esse caminho. Um grande abraço a todos. Quem quiser nos acompanhar, tem lá diversas dicas do Dr. Gilberto no canal Cras Vita. Vai no YouTube, Cras Vita. A vida do amanhã. Curta lá o nosso canal, mande ideias. O Rafael sempre está trocando ideias comigo. Tem dúvida, pode mandar, não tem problema, que eu, Gilberto, vamos respondendo. Um abraço também especial ao Dr. Paulo, que está aí com uma missão vai fazer surgir uma nova ideia de uma empresa chamada Veritas Jus. Um grande abraço a todos, um beijo, Gilberto, e a todos os amigos, tá? Fui! Tchau.